Gênesis 28, do 10 ao 22. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que coloquei hoje como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Até aí, queridos, vamos orar, ter um momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça, glória, honra e louvor, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, Senhor, que foi lida, e pedimos que o Senhor agora frutifique em nossos corações, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, que eu possa ser apenas um canal, Senhor, pelo qual o Senhor deseja falar aos nossos corações essa noite. Estamos desejosos, Senhor, de sentir a Tua presença e de ter mais conhecimento da Tua palavra. Pedimos isso, Senhor, mas acima de tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é bom sentir a presença de Deus, né? É uma delícia, uma maravilha. Nós cremos que o Senhor está aqui, nós sentimos que o Senhor está aqui. Há dias em que a gente tem certeza que Ele está, mas não sentimos. Eu, por exemplo, hoje estou sentindo uma presença de Deus diferente neste lugar, né? O Senhor já falou conosco através dos cânticos. Talvez a forma com que nós chegamos aqui desejosos de ouvir uma palavra diferente dos outros dias, talvez fez com que nós estivéssemos buscando mais a presença do Senhor, não sei. O crente em Jesus deve ter experiências com Deus, isso que é uma coisa certa, e é uma coisa que não se deve pautar somente pelas experiências, né? Não se faz uma doutrina ou uma teologia com base em experiências, mas todo o conhecimento que Deus dá através da sua palavra deve nos levar a ter uma experiência. Senão este livro é apenas um livro, mais uma obra literária clássica, antiga. Se não tiver experiência, se nós não dermos uma resposta ao manual de Deus nas nossas vidas, então nós seremos apenas leitores e essa palavra não fará sentido para nós. O que é a prática da palavra de Deus? É a experiência com Deus. Peça a Deus, queridos, experiências diárias e poderosas com Ele. Amém? Os discípulos tiveram experiências sobrenaturais com Ele. Lázaro teve uma experiência poderosa com Ele. Jó também, no meio do seu sofrimento. Muitos reis, profetas e tantas outras pessoas tiveram sua vida impactada por grandes experiências com Deus. E essa noite nós vamos ver alguns aspectos da vida de Jacó. Jacó era neto de Abraão e era filho de Isaque. Ele nasceu já sobre uma bênção que estava sobre Abraão. Deus prometeu para Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus fez ele olhar para as estrelas e ali seria a sua descendência. Abraão saiu da sua terra, dos seus parentes, debaixo de uma palavra de Deus, e para uma terra que ele não sabia, que o Senhor ia mostrar para ele. Então ele foi sem saber o caminho, tipo aquelas viagens que você faz
sem saber o rumo. Mas não é aquelas que você faz sem saber o rumo porque você vai voltar e depois a sua vida vai continuar normal. Não, ele foi para mudar de vida, foi para um lugar onde Deus lhe proporcionaria para formar um povo através da sua família, o povo escolhido de Deus. E ele, por fé, aceitou o chamado e foi. Então, Jacó já foi criado debaixo dessas promessas, debaixo desse legado espiritual e religioso também. Mas, queridos, interessante como Jacó ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Jacó teve uma herança cultural, uma herança judaica, aprendeu a ter o temor de Deus, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Interessante como tudo isso tem a ver com o que o Paulo falou. O apóstolo Paulo disse: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Que isso significa que a conversão a Deus não é algo que você herda do seu pai ou da sua mãe. Você pode herdar os bens da sua mãe ou do seu pai, você pode herdar as dívidas dos seus pais, você pode herdar heranças genéticas dos seus pais, você pode herdar traços físicos dos seus pais. Mas a sua salvação e a sua experiência com Deus é algo que só você tem com Deus. Deus salva pessoas individualmente, e não por classes familiares, e não por castas, como algumas religiões apregoam. É algo que se vive. Você pode ter nascido num lar cristão, se acostumado a vir à igreja, cantar os cânticos, falar sobre a Bíblia, mas se você não se arrepender dos seus pecados, meu irmão, toda essa bagagem vai ser apenas um aspecto histórico ou cultural na sua vida, e Deus não quer isso. Deus quer que você tenha experiências com Ele, amém? Como que era Jacó antes do encontro com Deus? Porque aqui nós vemos Jacó tendo um encontrão com Deus ali, num sonho, com uma escadaria onde anjos desciam e subiam na presença de Deus. Aquele lugar ali foi num sonho, mas a presença de Deus invadiu aquele lugar. Mas se você vê nos capítulos anteriores como era Jacó antes desse encontro, nós vamos ver que Jacó era um carinha bem difícil. Primeiro, ele era competitivo, mas não era dessas competições saudáveis, né, com espírito esportivo, né, com fair play, onde todo mundo se cumprimenta depois. Jacó era venal, Jacó era um cara trapaceiro. A palavra em Gênesis 25, 26 diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, já demonstrando um aspecto de luta pelo primeiro lugar. Eles eram irmãos gêmeos, e aquela competição de ser o melhor, de ser o primeiro, de passar por cima do outro para atingir o seu objetivo, assim era Jacó. E o interessante é que isso perdurou durante toda a vida de Jacó. Jacó se aproveitou de uma situação de fragilidade do seu irmão. Esaú era caçador, e ele estava no campo, faminto, e Jacó se apoderou do direito de primogenitura. O que é isso? Na lei antiga de Israel, o primeiro filho, que no caso Esaú, que nasceu primeiro, tinha o direito, alguns direitos de ter sido o primeiro filho, teria alguns direitos na lei. Jacó, se aproveitando disso, foi lá e falou o seguinte: olha, você está com fome? Estou faminto, meu irmão. Imagina aqueles caras do campo, né, brucutu, o cara trocava tudo por um pedaço de carne ali. E aí, a mãe dos dois, juntamente com... Não, na verdade, essa a participação da Rebeca, da mãe de Jacó e de Esaú, foi em outra trapaça também. Essa primeira trapaça, Jacó se aproveitou da fragilidade, da fome do seu irmão, que ele disse que estava a ponto de morrer. Meu Deus do céu, ele devia estar com uma hipoglicemia braba ali, e era naquela situação onde você vende todo o que você tem para comer um pouco e saciar a sua fome. E Jacó oferece um guisado lá para Esaú em troca do seu direito de primeiro filho. Então, não sobrou nada para Esaú. Esaú matou a sua fome e ficou sem a sua parte na herança, ficou sem seus direitos de primogenitura. Se Esaú tivesse confiado em Deus, não se venderia por tão pouco, teria esperado vir a provisão. E Jacó
nós vemos que depois a reviravolta que dá na vida de Jacó, mas você vê como o indivíduo é trapaceiro, fez isso com o próprio irmão, imagina o que ele não fazia com os outros. Jacó também, queridos, era enganador. Além de ludibriar o seu irmão, se aproveitar do seu irmão, enganou o seu pai Isaque, aí sim, ajudado pela sua mãe, Rebeca, a se passar pelo seu irmão Esaú, para tomar uma bênção que era de Esaú, que era do filho mais velho. Nós vemos que havia rituais na lei, que também se misturava com a lei civil, direitos de primeiro filho, isso aí era lei de Israel, não vale para nós, nunca valeu para nós, mas nós vemos como a lei civil e a lei espiritual naquela época eram uma coisa só. E Isaque foi enganado pela sua mulher e pelo seu filho mais novo, para entregar a bênção que seria a bênção do filho mais velho. Naquela época não havia igreja, o Espírito do Senhor não era sobre todos, se apoderava de sacerdotes ou de reis, e no caso ali do patriarca Isaque, tinha uma bênção especial da parte de Deus. Ele poderia com essa bênção abençoar a quem ele quisesse, e ele ia abençoar a Esaú. Jacó se aproveitou dessa situação, da fragilidade de seu pai, física inclusive. Seu pai já não enxergava direito, seu pai já estava bem velhinho. Ele se passou pelo seu irmão para tomar uma bênção que não era sua. Mas tudo tem uma consequência, meus queridos. Jacó semeou discórdia, desonestidade, fraude, mas também colheu algo semelhante da parte do seu tio. Logo depois que Esaú foi enganado, Esaú quis matar Jacó. Jacó saiu fugido da sua cidade e foi para Padã Arã, uma outra cidade, para constituir a sua família e tocar a sua vida. Isaque disse para ele buscar uma esposa lá na casa do tio Labão, porque senão Esaú ia matá-lo de tanta raiva. Por quê? Porque vendeu seus direitos da primogenitura e ainda o outro se passou por ele, tomou a bênção dele, não sobrou nada para ele. Então, ali Jacó prova do seu próprio veneno. Lá, chegando na casa do seu tio, ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel, e aí ele chega e fica apaixonado por ela. O que eu faço para ficar com essa mulher? E o seu tio falou assim: aqui é o seguinte, você trabalha 7 anos e daí eu entrego a minha filha. Aí para ele pareceu uma coisa fácil, para Jacó. Vou trabalhar 7 anos tranquilo, fazendo o que eu sei fazer, cuidando da terra e tudo mais, e depois de brinde vou entrar para a família e ainda vou ficar com a moça que eu quero. Passados os 7 anos, o seu tio Labão entrega a outra filha, a filha mais velha. E aí Jacó fala assim para ela: mas espera aí, calma aí, eu trabalhei 7 anos, como se fosse um dote, digamos assim, trabalhei 7 anos para conseguir desposar a sua filha Raquel. Aí ele falou: não, espera aí, tem uma coisa que eu não te contei lá no começo. Aqui onde são as coisas, a filha mais velha não se casa antes da mais nova. Então, me trabalha mais 7 anos e aí você fica com a outra. Naquela época, havia-se mais de uma mulher para o mesmo homem. Então, Jacó trabalhou 14 anos. Jacó foi enganado com a mesma medida que ele enganava. A lei da semeadura é algo impressionante, interessante. E nós vemos que ele vai para lá, para a casa de Labão, quando já tinha acontecido essa visão da escadaria e ele já tinha sido transformado. Mas nós vemos que a conversão em nós muda o nosso destino dali para frente, mas algumas consequências de pecados nossos ainda perduram. Se você matou uma pessoa, você vai preso, crente ou não. Se você se envolveu com algumas coisas e que a lei vai atrás de você, mesmo que você se converta, Deus pode usar todas as coisas para abençoar a vida de outras pessoas, mas aonde você estiver, você vai pagar por aquilo que você fez. Amém, queridos? Deus não é um anulador de sentenças criminais quando as pessoas se convertem. Isso é um erro bastante comum e nós vemos muitos testemunhos nesse sentido. Há sim coisas miraculosas que Deus pode fazer, mas em regra, as consequências dos nossos pecados não são apagados.
Mas a maldição deles sim, não morremos por causa deles. A segunda morte, eu digo, a primeira morte, a morte física, todos nós vamos passar. Mas aquele que está em Cristo já não passa pelo dano da segunda morte, amém, queridos? Seremos transformados em nome de Jesus. Mas ali, Jacó prova do seu próprio veneno. Então ele sente na pele todo o mal que ele causou. E aí fica a pergunta, a primeira pergunta para nós nessa noite: o que é que nós temos plantado nas nossas vidas? E é algo que nós devemos nos preocupar, porque exatamente o que a gente planta, nós vamos colher, mas não necessariamente a mesma quantidade. Muitas vezes nós lançamos uma semente, mas nós não vamos colher um abacate, um abacaxi, nós vamos colher uma árvore de abacates, diversos abacaxis, pelo menos 3 num pé, uma laranjeira inteira. Então nos preocupemos com as coisas boas que nós plantamos e deixemos de plantar sementes ruins, porque certamente nós colheremos coisas ruins, queridos, amém? Tudo que nós plantamos nós colhemos, mas não na mesma medida, colhemos mais. Jacó estava fugindo do seu irmão por culpa dele mesmo. A sua consciência ali estava perturbando ele por 2 pecados específicos que nós já falamos aqui: a mentira contra o seu pai Isaque e a fraude contra o seu irmão. E Jacó, interessante, Jacó estava numa região próspera. Ali a cidade onde ele estava, vamos voltar para o texto, no capítulo 28 de Gênesis, diz que Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Berseba era um lugar ali onde, bem na Mesopotâmia, e a Mesopotâmia era uma cidade, era uma região ali do Oriente Médio, onde passam 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Era uma região próspera, uma região onde tudo que se plantava nascia. E para onde que ele foge? Ele foge para Harã, uma cidade no meio do deserto do Negueve. Se você vê no mapa, o deserto do Negueve é algo que só tem pedra e areia e um sol causticante de 50 graus. Muitas vezes, para sermos tratados por Deus, queridos, nós passamos um momento de deserto nas nossas vidas. Mas é lá mesmo, no deserto, que Deus se revela poderoso para nos salvar, para nos abençoar. Vemos exemplos de Elias, que no meio do deserto, naquela caverna, o Senhor falou com ele numa brisa suave. Nós pregamos sobre isso aqui algumas semanas atrás. Moisés, que foi grandemente usado no deserto, embora aquele povo era um povo obstinado, o Senhor guardou um remanescente naquele povo que adentrou a terra prometida. Moisés mesmo não entrou, mas o deserto para o povo de Israel não foi eterno. E Jesus também foi tentado no deserto e venceu. Amém, queridos? Deserto é lugar difícil, mas é lugar onde Deus trata com a gente. Talvez você esteja passando um deserto na sua vida. Eu quero te dizer, primeiro de tudo, que o deserto não é eterno. Mas outra coisa, quanto maior for a prova e você não for aprovado, maior será a duração do seu deserto. Então, veja o que Deus está tentando te ensinar no deserto que você talvez esteja passando. Amém, queridos? Mas agora nós já vamos caminhar para a parte melhor, o lugar onde Jacó se encontra com Deus. Agora sim, basicamente nós entramos no texto de hoje. O momento onde o encontro com Deus produz uma marca para a vida toda. Quando o Senhor nos toca, querido, é impossível que nós permaneçamos da mesma forma. Amém? É impossível que alguém que se encontra com Deus por meio de Cristo continue da mesma maneira. A presença dele nos atrai, nos constrange, mostra o nosso pecado, nos expõe diante da luz. Estávamos nas trevas, mas de repente vem a luz do Senhor e nos ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Eu costumo dar esse exemplo quando temos alguma imperfeição nas nossas mãos, nós nos colocamos diante da luz, e quanto mais perto da luz, mais nós vemos as nossas falhas. Quando a mulher está se maquiando, ela precisa de luz para ver direitinho onde ela vai corrigir as suas imperfeições. No caso da minha mulher, não. Minha mulher simplesmente vai ficar mais bonita, ela precisa de luz para enxergar ali melhor o espelho. Amém? Mas é verdade, você precisa fazer a barba, você precisa
para não fazer nenhuma burrada, você precisa de luz, você precisa, para não ter nenhuma falha, você precisa ver o que você está fazendo. Assim é a palavra de Deus com as nossas vidas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra, mais nós vemos quem nós somos e quanto nós precisamos de Deus. Amém? É por isso que nós percebemos que nós não somos nada. Quanto mais perto de Deus, mais humildes nós somos. Menos de nós somos, porque nós vemos quem nós somos. Portanto, quanto mais perto de Deus, menos religioso também nós nos tornamos. Estávamos indo a passos largos para o inferno, mas de repente Deus nos chama, nós viramos 180 graus e voltamos para a casa de Deus, para o abraço de Deus. E nós vemos que no versículo 13, ali Deus se manifesta e se revela para Jacó, todo-poderoso. Mas ele se apresenta assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Aqui nós percebemos Deus falando com Jacó e nós percebemos dois pequenos detalhes que muitas vezes passamos despercebidos na leitura desse texto. Que sendo Deus um Deus de Isaque e de Abraão, necessariamente Deus não era o Deus dos egípcios, o Deus dos fenícios, o Deus dos edomitas e de todos os outros povos idólatras, dos cananitas, de todos os povos inimigos do povo de Deus, porque eram deuses falsos, deuses inexistentes. Deus ali, o único Deus verdadeiro, digno de adoração e de devoção, que foi ensinado para Jacó, esse Deus foi revelado para Jacó. Amém, queridos? Significa que não há outro Deus. O Deus de Isaque, Abraão e Jacó é o Deus que está aqui nessa noite. Amém? Mas também significa que Deus ainda não era o Deus de Jacó. Ele se apresenta: olha, eu sou o Deus do teu pai e do seu avô. Jacó recebeu, como nós falamos aqui, uma cultura devocional a Deus por parte da sua família. Isso é bom, isso é essencial. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando estiver mais velho não se desviará dele. Aqui foi o momento de estar mais velho e ter uma experiência com Deus para não se desviar de Deus. Amém? Mas antes disso vemos um Jacó trapaceiro, um Jacó enganador, e este encontro aqui muda radicalmente a vida de Jacó. Então Deus não quer ser o Deus do seu pai, da sua avó, da sua tia, dos seus amigos que andam com você. Deus quer ser o seu Deus pessoal, e quer que você esteja completamente rendido e entregue a Ele nas suas mãos. Amém? Como já dissemos, o relacionamento com Deus é pessoal. Deus não é uma força inconsciente, você não é um acaso no meio do universo. Deus tem um plano para você e um relacionamento para você. Versículo 14: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Deus ali se apresenta como o Deus dos pais dele, promete para Jacó algumas coisas interessantes, que a descendência de Jacó seria incontável, seria de todos os cantos, como pó da terra, como areia do mar. E o que Deus promete, Ele cumpre, amém? Ali Ele não estava falando exatamente do aspecto territorial, do lugar onde eu estou pisando. Por muito tempo, a eleição do povo de Deus, como sendo o povo de Israel, para juízo de todas as nações, foi sim algo trazido por Deus na lei. Mas hoje em Cristo, isso é completamente abrangente. Há povos de todas as línguas, raças, nações, todos têm acesso por meio de Cristo ao mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, amém? Graças a Deus. A visão era espiritual então em Jacó. E diz que todas as famílias seriam benditas, abençoadas. Nós vemos que a partir da descendência de Jacó veio Jesus Cristo para nos libertar e nos salvar. Hoje todo mundo que pertence a Jesus é abençoado e é, aspas, filho de Abraão. Entra nesta aliança, entra nesta descendência espiritual. Por isso eu particularmente entendo, respeito opiniões divergentes, mas eu entendo que não há sentido para uma superproteção
ou uma superestima do povo judeu hoje, no sentido de que todas as nações que fazem mal para Israel estão fadadas ao fracasso, e todas as nações que hoje se aliançam politicamente com Israel se dão bem. Isso não tem o menor sentido. A aliança em Cristo nos faz participar das bênçãos espirituais do Israel. A igreja é o Israel de Deus, amém? Aquele judeu que não aceitar a Cristo, ele está perdido. Amém, queridos? Em Cristo, todas as famílias da terra, gente de todo povo, de toda língua, nação, pode ser abençoado com o maior dos milagres, que é a salvação da sua alma. Já estamos caminhando para o final. Versículos 16 e 17. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha só, ele não tinha noção. Foi uma experiência nova para ele, uma experiência fantástica. Versículo 17: teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. A presença do Senhor nos traz temor, nos traz tremor. As coisas de Deus não são para de qualquer maneira, de qualquer jeito, não são ritualísticas, não são. Mas há que se ter um temor que hoje o povo de Deus tem perdido. Hoje temos vivido cada vez mais dias onde se perde o temor pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus ensina em sua palavra. E nós sabemos que esta foi a marca que Jacó, a primeira marca que Jacó recebeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já dizia Salomão, né? Faz a gente reconhecer que a gente é pequeno e que grande mesmo é o Senhor. Não rejeite o toque de Deus na sua vida. E se Ele está te tocando essa noite, não deixe passar a oportunidade, não perca a sensibilidade, não perca a oportunidade de estar mais perto dEle. Nos versículos 18 a 22, nós vemos que Jacó se compromete em resposta a tudo isso que ele recebe. Nós vemos que o Senhor, Ele é soberano, mas Ele se relaciona. Se Ele se relaciona, Ele interage, Ele se revela ali para Jacó. Mas Jacó lhe dá uma resposta: Senhor, eu vou servir ao Senhor. O que nós temos dado em resposta ao Senhor? O que nós estamos falando ao Senhor, com toda a sua presença maravilhosa, com tudo aquilo que Ele nos dá na nossa vida, com todas as bênçãos, por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas? O que nós temos falado para Ele com as nossas atitudes? Senhor, eu estou aqui, me usa, me leva. Não adianta a gente sentir algo diferente dentro de nós e ficar somente na sensação. Enquanto nós não nos posicionarmos a respeito daquilo que nós recebemos, nada vai acontecer. É por isso que o Evangelho é novidade de vida, porque nós recebemos a revelação de Deus e nós aceitamos a Jesus. Ele nos amou primeiro, sim, mas aquele que vai até Ele encontra descanso para suas almas. Há sim uma resposta que o homem precisa dar a Deus. E nós vemos aqui que depois da conversão, depois dessa experiência maravilhosa, Jacó começou a ter outras experiências. Jamais foi o mesmo. Nós não vamos ler por conta do tempo e nem fazer uma exposição mais minuciosa desse texto. Mas se você for ler na sua casa, depois você vai perceber que Jacó foi restituído daquilo que Labão tinha enganado ele. Jacó também se reconcilia com seu irmão. Seu irmão estava prestes a matá-lo. Naquela época não existia muito esse lance de coisa fraternal. O irmão fez mal para o outro vai e mata o irmão. Começou com Caim e Abel. Os povos antigos eram diferentes do que nós costumamos ver hoje. E depois aquele sentimento todo de vingança de Esaú. Mas nós vemos que Jacó se reconcilia com Esaú. Lhe oferece um presente de gratidão. E cada um segue o seu caminho, mas houve paz, houve perdão. E vemos que Jacó voltou para Betel com a sua família, em cumprimento ao que Deus havia lhe ordenado. Deus falou para Jacó: você vai voltar para essa terra depois. E foi isso que aconteceu. Depois dos capítulos posteriores de Gênesis, nós vemos exatamente isso acontecendo. Na nossa vida é assim. O mundo é assim.
As pessoas querem tirar vantagem da fragilidade dos outros. Tem o jeitinho brasileiro para tudo, que na verdade é uma palavra, infelizmente o Brasil é conhecido por isso também, por esse jeitinho malemolente, malandro, aproveitador. Botamos a culpa nos nossos colonizadores, mas a decisão é nossa. Sim, nós fomos explorados. Que nos perdoem os queridos irmãos portugueses que nos ouvem, mas é história. Mas há sempre uma escolha. E aquele que se converte a Cristo não pode ser a mesma coisa do que todo mundo é. Você não é todo mundo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O pecado bate à nossa porta, sobram oportunidades para fazer o mal, mas nós, quando nos encontramos com Deus, a nossa vida já não é mais a mesma. João 1, 12 a 13 diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos nos tornamos herdeiros de Deus. Não é uma bênção material, não é o direito de ser o primogênito, não é o direito de ter uma herança dobrada, é o direito de ter a vida eterna. São coisas inefáveis, coisas que Paulo diz que não é nem lícito dizer aquilo que nos espera na eternidade. Toda a riqueza deste mundo é migalha perto daquilo que nós vamos ter com Cristo, amém? E os frutos dessa nova vida devem brotar na nossa vida, porque pelos frutos que nós somos conhecidos, é pelo fruto que se conhece a árvore. O Senhor deseja fazer conosco uma reviravolta nas nossas vidas. Talvez você já tenha passado por sua conversão, mas você talvez precise de experiências novas. Busque ter experiências novas com o Senhor. Gratuitamente nós receberemos. Basta nós buscarmos a Deus enquanto podemos achar. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos ter um momento de oração. Nos derramar na presença de Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos por essa palavra, Senhor. Primeiramente nós queremos pedir perdão, Jesus, pelos nossos pecados, como igreja, individualmente. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas. Muitas vezes queremos fazer o bem e não fazemos, como o apóstolo Paulo disse, mas o mal que eu não quero, acabamos fazendo, Senhor. Nos perdoe, Jesus. E, Senhor, faça frutificar esta palavra em nossos corações, nessa noite, nessa semana, nesse mês. A partir de hoje, queremos ter experiências novas com o Senhor. Experiências assim sobrenaturais que marcam a nossa vida, que, Senhor, que fazem um divisor de águas entre o que era e o que é agora depois. Nos toca de uma forma diferente, Jesus. E se há alguém aqui, Senhor, que precisa se arrepender dos seus pecados, Pai, que hoje possa ser a noite onde o Senhor toca, Senhor, de uma forma diferente, ainda maior. Se há algo que precisamos confessar, nessa noite confessamos ao Senhor, para obtermos o Teu perdão. Senhor, nós queremos nos valer do exemplo, Jesus, de Jacó. Que esse encontro com Ele, com Deus e Jacó, seja, Senhor, um exemplo para as nossas vidas. Fala conosco, Pai, da forma como o Senhor quiser. Nos marca, Senhor, não queremos ser mais os mesmos. Nos faça, Senhor, algo diferente. Precisamos da Tua unção, precisamos do Teu poder, do Teu vigor, precisamos, Senhor, da Tua presença todos os dias. E como Moisés disse, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair do lugar, Jesus. Nós não queremos tomar decisões sem o Senhor ser soberano nessas decisões, Pai. Usa as nossas vidas com poder. Queremos testificar do Teu Evangelho, mas queremos testificar de coisas que nós vivemos. Então, Jesus, queremos viver coisas novas com o Senhor. Que a partir de hoje possam haver novos dias em nossas vidas. Dias de vitória, dias de glória, dias da presença do Senhor de forma poderosa. Pedimos isso, Senhor, mas acima de tudo nós agradecemos, porque o Senhor era, é e sempre será Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda forte ao Senhor, queridos. Que essa palavra tenha falado ao seu coração.
E que possamos buscar diariamente ter experiências novas com o Senhor. Amém?